Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre bitributação no ISS, que é um imposto municipal, mas também comemorar que no dia 21 de julho, agora passado, foi o início da tramitação da reforma tributária lá no Congresso Nacional. Vamos torcer para o pessoal fazer isso rápido, que o Brasil está precisando. Mas hoje nós vamos falar sobre Jundiaí. Nós somos uma cidade de 420 mil habitantes com 310 mil eleitores. A receita total de Jundiaí é 2,43 bilhões de reais em 2019. Vamos dar uma destrinchada nas receitas, né? A receita própria de Jundiaí, ISS, IPTU e ITBI é 35%. As transferências da União, 11%. As transferências estaduais, 37%. Nós vemos aí um erro básico no nosso sistema tributário, ou seja, as taxas e impostos são cobrados na cidade. E aí o dinheiro vai passear lá em Brasília, vai passear lá em São Paulo, depois 37% volta e 11% volta. Por que isso? Se o imposto era para ficar aqui, que fique. Esse trâmite de dinheiro para cima e para baixo, dá taxas bancárias, eventualmente até dá cosquinha na mão das pessoas, né, para fazer algum tipo de corrupção. Então, é uma necessidade de mudança nesse tipo de coisa, e a reforma tributária está aí. Mas vamos, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor da nossa cidade, nós vamos aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vamos ver a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual de Jundiaí em 2020 foi de 2.587 milhões, ou seja, 2,5 bilhões. Né? Ou seja, em junho de 2020 a gente tinha executado já uma receita de 1 bi. Ou seja, metade do ano, metade da receita, eu acho que está razoável, mas a despesa total já está em 1,442 bi, ou seja, nós estamos com um déficit de 442 milhões de reais. Com esse problema da pandemia, essa confusão que virou, né, o governo federal vai ajudar, está lá a maquininha, né, na Casa da Moeda emitindo dinheiro, e eles vão ajudar aqui a cidade. Então provavelmente esse prefeito que está aí não vai ter nenhum problema com a lei de responsabilidade fiscal, mas vai ficar muita dívida para o próximo prefeito, com certeza. Uma coisa que eu queria comentar também, a partir da planilha lá do portal da transparência da prefeitura de Jundiaí, nós vemos que o aumento de receitas da prefeitura entre os anos 2016 e 2019 foi de 32%, e a inflação foi de 17%. Isso é bom ou isso é ruim? Sob o ponto de vista desses sociais-democratas que estão aí, que gostam de aumentar imposto, veja bem, em 2018, apesar de toda essa evolução de aumento de receita, o prefeito queria aumentar em 25% o IPTU da cidade. Houve uma reação da população. O Ednei Duarte, que é o nosso pré-candidato a prefeito, agora em 2020, pelo Partido Novo, encabeçou essa ação lá na Câmara Municipal. Aí o prefeito tirou a lei que era para aumentar 25% do IPTU. E depois ele colocou uma outra lei, né, de endividamento de Jundiaí, emprestou um monte de dinheiro para asfaltar a cidade, mas isso é outra história, a gente comenta depois. Então, o aumento, qual que é a ideia do Partido Novo? A ideia do Partido Novo é que a gente estanque esse aumento de impostos, que a gente melhore a gestão da máquina pública, e aí, com a liberação de recursos, a gente melhore a cidade de Jundiaí, sem tirar mais dinheiro do bolso do cidadão, que já está bastante enfraquecido com essa pandemia do Covid. A reforma tributária, sim, ela é necessária. Vamos falar um pouco sobre a bitributação do imposto sobre serviços, que é o imposto municipal. 12% da arrecadação total de Jundiaí vem do ISS, são 276 milhões. Ou seja, é um valor razoável, respeitável. Então, um exemplo típico. Eu tenho uma empresa de energia elétrica que atua em todo o Brasil. Então, a empresa tem a sede aqui em Jundiaí. E quando eu vou prestar serviço, por exemplo, em São Paulo, em outra cidade, existe o início, né, de um problema, de uma guerra fiscal. Ou seja, em Jundiaí, o ISS é 2%. Nas capitais, normalmente é 4%. Então, eu aloco a cidade de Jundiaí, lógico, porque eu sou daqui, eu quero alocar aqui a minha empresa, né? Mas às vezes as pessoas alocam a cidade
perto de São Paulo para pagar menos ISS. Mas quando você vai prestar serviço lá em São Paulo quer que você recolha ISS de 4% lá. Então existe um conflito aí, né, de guerra fiscal, ou seja, o único fato gerador de tributo, que é a prestação do serviço, quer ser taxado duas vezes por duas cidades. Isso é proibido, não pode, né? Quando eu vou prestar serviço, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, é o exemplo que eu gostaria de dar para vocês, é necessário preencher uma coisa que é conhecida como ficha de informação de prestador de outro município. É essa ficha aqui, tá? Então eu estava prestando serviço lá no Rio de Janeiro, aí me foi pedido para preencher isso aqui, tá? Ok, trouxe para o meu contador, ele vai pegar e preencher, e a gente se registra lá em Jundiaí, no Rio de Janeiro, né, como prestador de serviço de outro município. Então cria-se esse tipo de problema, né? Somos todos brasileiros, eu sou de Jundiaí, mas eu estou lá no Rio de Janeiro, eu sou tão brasileiro quanto os cariocas que estão lá. Se o meu serviço é mais barato, ou tem maior qualidade, ou se não tem essa prestação de serviço lá no Rio de Janeiro, não tem problema nenhum. A prefeitura não pode criar nenhum tipo de empecilho ou de dificuldade para a gente ir lá. Mas esse é o problema, esse é o ponto. Esse tipo de informações do prestador de outro município é uma tabela maluca, maluca. Faz uma quantidade enorme de solicitações, né? Uma quantidade enorme de documentos. Eu não vou ler para vocês, para não cansá-los, mas tem algumas coisas assim meio capciosas, né? Por exemplo, o cara lá de Rio de Janeiro quer saber qual é a área construída da minha sede aqui em Jundiaí. O que ele tem a ver com isso? O problema meu aqui em Jundiaí é meu com o meu CNPJ, se ele não tiver com todas as taxas recolhidas, né? Se eu não tiver kits com a prefeitura, eu não vou poder continuar com a minha empresa aqui em Jundiaí. Então o problema não é deles lá, o problema é meu aqui, tá? Mas eles ficam inventando isso para quê? Para dificultar, para que a gente... O que aconteceu nessa atividade aqui? Eu terminei meu serviço, eu precisava emitir a nota fiscal, fazer o recolhimento de ISS, né, para faturar, lógico, e essa coisa não saiu, não conseguia tirar isso aqui, né? Ficou uma confusão, o cara queria mais coisa, queria menos coisas e tal, e aí o que aconteceu? Eu tive que recolher, para terminar tudo, os 4% do Rio de Janeiro e os 2% de Jundiaí. Houve bitributação, isso é proibido. Tudo isso que eu falei vale para o ICMS estadual e vale para o IPI federal, tá? Nós todos estamos sendo expoliados por esse tipo de tributação dupla, né? Além, né, de PIS, COFINS, CSL, ISS, INSS, tudo que a gente tem que recolher, né? Então por que a gente é assim, né? Por que essa bitributação, né, dois entes da federação querem fazer a bitributação? Por que nós somos assim tão confusos? Por quê? Talvez nós estivéssemos ainda no subconsciente a burocracia colonial que nós enfrentamos, mas depois de 200 anos da nossa independência, 2 séculos, ainda não nos livramos dela. A holding ibérica, para inviabilizar economicamente a nova nação, o Brasil, criou uma trama maluca de impostos, leis, entraves burocráticos, né? E a gente não se livrou disso depois de 200 anos. Essa complexidade, essa tributação maluca, louca, né, é motivo até de chacota de alguns outros países. Mas a gente vai recuperar. Nós vamos, começando agora a reforma tributária. Acelera Alexis. Alexis é um deputado federal muito envolvido na reforma tributária. Acelera Alexis. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade para entrar nas nossas redes sociais. Um abraço.